os amados irmãos que abram as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Onde nós faremos a leitura do versículo 5 até o versículo 10. Jeremias, capítulo 17, o versículo 5 até o 10, que diz assim, a inerrante palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e o seu coração aparta do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folhagem fica verde. E no ano da sequidão, ele não se perturba e nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar cada um segundo o proceder e segundo o fruto das suas ações. Vamos orar, irmãos? Pai, nós louvamos o Senhor, mediante a Tua graça que estamos aqui, a Tua palavra já foi lida, e nós pedimos que a iluminação do Seu Santo Espírito esteja sobre nossas vidas nesse instante, aclarando as nossas mentes, e que nós tenhamos a compreensão da Tua palavra, Pai. Fica com a Tua igreja, edifica cada um aqui e sustenta as nossas vidas, que não seja eu que fale, mas o Senhor usando a minha boca, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos por todas essas coisas. Amém. Nós vivemos em dias onde que se falar de confiança é meio complicado, né? Onde cada vez que passa a gente vai se perdendo essa confiança, né? Ou talvez nós colocamos a nossa confiança, mas não naquilo que deveria ser colocado. Nós depositamos a nossa confiança na nossa estabilidade financeira, nós colocamos a nossa confiança nas pessoas, no meu emprego, em qualquer outra circunstância. Nós colocamos a nossa confiança. E às vezes nós deixamos de atentar para essas verdades em nossas vidas, que isso passa, isso é instável, isso é passageiro, tem prazo de validade. E é exatamente à luz desse texto aqui de Jeremias, nós vamos tirar algumas razões e verdades e atitudes nas quais nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor. O tema dessa mensagem que eu quero falar com os irmãos nessa noite é: como saber se nós confiamos no Senhor? É uma pergunta. Como saber se nós confiamos no Senhor? O texto aqui ele começa apresentando dois comportamentos aqui distintos. Um de um homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço forte e cujo o coração se aparta do Senhor. E esse, a Bíblia aqui classifica-o como maldito. Não sou eu que estou dizendo, não, irmãos, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que esse é classificado como maldito. Mas o outro aqui, que confia no Senhor, esse classificado como bendito, a Bíblia fala que ele confia no Senhor, a esperança dele é no Senhor. E depois de apresentar esses dois aí, um que confia e o outro que não, o verso 9, ele vai deixar claro para nós que enganoso é o coração, corrupto. Quem o conhecerá? Deus ele faz essa afirmação por meio do profeta Jeremias aqui, e ele fala: quem que poderia entendê-lo? Porque nós, o próprio homem, ele não teria essa capacidade de entender o seu próprio coração. E é por meio dessa verdade que o profeta expressa aqui, que é a grande dificuldade do homem de entender o seu próprio coração,
pois ele é enganoso e, por sua vez, a sua capacidade, por si próprio, ele não conseguiria entender o que passava por dentro do seu coração. Mas, mais adiante, Deus vira para ele e faz a pergunta: quem o conhecerá? No final do versículo 9. E o próprio Deus responde: eu conheço, eu provo, eu esquadrinho o coração. Aquilo que você não consegue ver, eu consigo. Aquilo que você não consegue esquadrinhar, eu consigo esquadrinhar. E Deus ainda fala para eles: não só consigo fazer isso, mas como eu tenho o poder de fazer, externar aquilo que está dentro do seu interior e sinalizar pelo lado de fora para que você compreenda aquilo que você está vivendo. E depois de fazer essa leitura, o próprio Deus vira para ele dizendo: eu só não faço isso, mas como a gente falou, eu tenho o poder de externar. E isso para retribuir a cada um segundo aquilo que está dentro do seu coração. No final do versículo ele vai falar para nós. E nós, queridos, nós precisamos de enxergarmos em nós mesmos, não essa autoavaliação, mas nós precisamos de um exame, de uma avaliação do alto. E quem faz essa avaliação do alto é o próprio Deus, que examina cada um de nós, que esquadrinha o mais profundo, não do meu, mas de cada um dos nossos corações aqui nessa noite, que sabe o que se passa no nosso interior. Ele conhece cada um de nós e, como nós cantamos, Ele nos assiste com as nossas debilidades e com as nossas fraquezas. O texto também nos apresenta essas dois tipos de atitudes que nós vemos aí. A primeira atitude é esse homem que é considerado como maldito, que é o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. A outra atitude é do homem bendito, que é o homem que confia e espera no Senhor. Nós vamos falar dessas duas atitudes e depois nós vamos falar a respeito dos sinais que acompanham aqueles que não confiam no Senhor e os sinais daqueles que confiam no Senhor. E para a gente ficar mais claro, lá no texto de Deuteronômio, capítulo 30, o verso 15 e 16, vai dizer para nós assim: vê que hoje, Deuteronômio capítulo 30, o verso 15 a 18, vai dizer para nós assim a palavra do Senhor: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje ordeno, que ames o Senhor teu Deus e andes nos teus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás, e te multiplicarás o Senhor teu Deus, e te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzidos a inclinares a outros deuses e os servir, então, hoje eu declaro que certamente perecerás, longo tempo na terra, a qual vais passar o Jordão para possuíres. E ainda Deus dá uma opção para eles, para esse povo. Olha, como hoje nós falamos pela manhã, se nós obedecermos a Deus, nós seremos abençoados. Mas se nós não obedecermos a Deus, nós seremos amaldiçoados. Ou seja, talvez essa palavra maldição, ela soa muito pesado, para a gente. Mas Deus, Ele dá ainda um sinal, Ele sinaliza aqui para o povo dele: olha, os céus e a terra, o verso 19, Ele vai dizer assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas e tu e a tua descendência. Ou seja, Deus ainda sinaliza para esse povo: olha, escolhe o que é melhor, a vida. Isso vai te trazer bênção, você será bem-sucedido. Mas o texto ele dá as duas opções. Ele fala que o abençoado é aquele que ouve a voz de Deus e confia no Senhor. Mas o maldito, infelizmente, é aquele que
desobedece. Ele não atenta para a voz do Senhor. Ele não confia no Senhor. Esse confiar, a bênção ou a maldição, meus amados irmãos, isso não depende simplesmente de nós, mas de um relacionamento profundo que você tem com Deus. Pois há conduta que nos leva para a bênção e conduta que nos leva à maldição. A palavra maldição, como eu falei, ela assusta-nos, né, por soar um pouco pesado demais. Mas para o povo de Deus aqui significa uma mera punição, ou seja, é como uma correção do caráter justo de Deus, que associa, né, com o caráter justo de Deus, e também é vista como uma expressão de misericórdia, chamando ao arrependimento e ao conserto, aquele que não tem uma vida pautada na palavra do Senhor. Ou seja, Deus está nos dando a oportunidade de conserto, de chamando-nos ao arrependimento. Olha, se você vive uma vida desraigada da palavra de Deus, se você vive uma vida fora da presença de Deus, se você não obedece os princípios de Deus, Deus está te chamando ao arrependimento. Isso não considere como punição. Deus está te dando a oportunidade de você se redimir com Ele, de voltar-se para Ele, de consertar a sua vida com Ele. E como nós falamos, nós vamos falar dessas duas atitudes. A atitude do homem que confia no homem. O problema aqui não é o homem confiar no homem. O problema aqui é o homem, como diz a segunda parte do versículo de Jeremias, é apartar o seu coração do Senhor. É estar distante de Deus. Ou seja, é substituir essa questão de confiar, deixar de confiar num Deus que é infalível, para confiar no homem que é falível. Como nós falamos, às vezes nós confiamos na nossa estabilidade, nós confiamos mais no nosso emprego do que em Deus, nós confiamos mais nos médicos do que em Deus. Deixamos, às vezes, a nossa vida ser motivada e levada por outros, e não por aquele que é o nosso Criador, o autor da vida. Deveria ser o contrário, né? Nós deveríamos pensar dessa forma. E também Deus vai falar para nós que é necessário, sim, que a gente confie no homem, no relacionamento de homem, pois a gente avaliar o nosso relacionamento matrimonial, sem essa confiança, ela não teria uma boa estabilidade, o casamento seria um fracasso. Mas isso não significa que o homem não vai nos decepcionar, sim, vai, porque o homem é falível, ele falha. E Deus, nós não devemos tirar a nossa confiança do Deus Altíssimo, não tirar os nossos olhos desse Deus Altíssimo. Em 2 Crônicas, no capítulo 16, no verso 7 e 9, vai narrar uma história do rei Asa. Não sei se alguns já leram, se não, quem tiver a oportunidade de ler, leia. Muito bom. Do rei Asa, que vai falar que esse homem, ele andou com Deus em um determinado tempo. Mas ao longo da sua caminhada, ele abandonou. Ele abriu mão de Deus. Deus deu vitórias para ele sobre um grande exército. O exército dos líbios e dos etíopes. Eu vou ler para os irmãos aqui o que fala aqui. No verso 8, vai dizer assim, do verso 7 em diante, vai falar assim: naquele tempo veio Hanani a Asa, o rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus, o exército dos reis da Síria escapou das suas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto aos seus olhos, passaram por toda a terra para mostrar se fores para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente. Isso desde agora. Agora haverá guerra contra ti. Ou seja, Deus estava falando para ele em outras palavras: olha, você confiou no seu inimigo. Esse rei Asa aqui, Deus deu vitória para ele em meio a um grande exército, que seria esse, dos etíopes e dos líbios. E ele abandonou Deus em uma outra circunstância muito a menos, que ele poderia ter confiado em Deus. E ele fez aliança com seu próprio inimigo para vencer um outro inimigo.
Depois, na história, da sequência aí, se os irmãos quiserem ler, estejam aí à vontade. E é exatamente isso, né? O rei Asa, que ele foi contra a vontade de Deus, né? Deus ali, pois, deu a vitória para ele, e ele resolve aí, dessa outra segunda oportunidade, tentar fazer de outra maneira. Ele fazendo essa aliança com seu próprio inimigo para poder ter vitórias. E Deus ali diz para ele: olha, você confiou no seu inimigo e não em mim. Você perdeu a provisão da vitória sobre os seus inimigos, pois confiou no seu adversário. Quantas vezes nós, às vezes, olhamos para nós, né? Nós deixamos de confiar em Deus e confiamos em nós mesmos. Confiamos nas provisões, naquele que está do nosso lado, para tirarmos vantagem, para sermos melhores. Deus aqui, ele não foi falho com os seus, Deus sustentou. Mesmo em meio a essa falha, Deus deu a vitória para o rei Asa, mas depois de algum tempo, no verso 12 ainda, desse mesmo capítulo aí, vai falar que nesse 30º ano do reinado desse rei, ele caiu doente, uma doença dos pés lá. E mais outra vez, ele podia ter recorrido ao Senhor. Mas o que o texto fala? No final do texto, mas sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, ele confiou nos médicos, o rei Asa. Isso não significa, irmãos, que nós não possamos fazer uso da medicina. Claro, nós devemos, são recursos, são meios, provisão de Deus para nós. O que não deve acontecer é inverter a questão de valores. É nós confiarmos na criatura em vez do Criador. Esse não deve ser o papel do homem. Não, esse rei Asa aqui, ele não teve nenhuma oportunidade de experimentar o sobrenatural de Deus. Talvez em nossas vidas nós deixamos de experimentar algo que é sobrenatural, não por não confiarmos no homem ou na medicina, mas por nós tamanhas vezes dedicarmos tanto, às vezes, um medicamento que nós tomamos, fala: nossa, se eu não tomar meu remédio, ai de mim. Isso não significa que eu estou falando para os irmãos não tomar remédio mais, viu, mas continua seguindo a bula lá certinho, mas confia no Senhor, que Ele há de te libertar de toda e qualquer circunstância, e Ele pode fazer você experimentar o sobrenatural da parte dEle, certamente. A palavra de Deus, ela diz que mais feliz, ou seja, agora nós vamos ver a atitude do homem que confia no Senhor, que está no verso, acho que é 8 de Jeremias, 7 de Jeremias. Verso 7 de Jeremias, que fala: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A palavra diz que ele é mais que feliz, porque ele confia no Senhor, a sua esperança está no Senhor. Ele espera confiantemente em Deus. A diferença aqui do que vive esperando no Senhor, a gente vai avaliar que existe uma orquestra divina soprando por trás de tudo que acontece naquele que espera em Deus. Viram os louvor aqui, que veio daqui aquele som, um aroma gostoso, suave, que a gente ouviu aqui? Imagina a orquestra divina tocando ao seu favor, para te beneficiar. É assim que Deus trabalha ao nosso favor. Portanto, meus amados irmãos, confiar é um sinônimo de fé. Simplicidade no ato de confiança alicerça a nossa fé em Deus, que é a nossa rocha. O importante aqui não é o tamanho da sua fé, é em quem você tem depositado ela. Em quem você deposita a sua fé. Lá em Isaías 64, o Senhor vai dizer para nós que Ele trabalha em favor dos que esperam nele. Ou seja, Isaías 64, verso 4, vai dizer para nós que o Senhor trabalha em favor daqueles que esperam nele. Ou seja, o Senhor não é o nosso mordomo, mas Ele opera em favor daqueles que nele esperam. Ele está sempre exercendo, executando o bem para aquele que nele confia. Lá em 2 Crônicas também, 32, de 6 a 8, Ezequias vai falar a respeito das suas vitórias, que foi um homem que caminhou com o Senhor. Ele viveu segundo os preceitos da vontade de Deus. Um homem também que venceu o grande exército da Síria lá. O rei da Síria se levantou contra eles e veio. E grande e numeroso era aquele exército.
E Ezequias vira para os seus soldados, para ele, e fala: olha, não temas esse numeroso e grande exército, não, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Eles vêm contra nós com esse braço aí de carne, mas o Senhor dos exércitos está ao nosso favor. E Deus assim os entregou nas suas mãos, Deus os deu a vitória. Quem confia em Deus, meus amados irmãos, ele é protegido, ele é guardado por Ele, sabendo que Ele é o nosso alto refúgio, é o nosso socorro, bem presente em meio às tribulações. Certamente, o Senhor jamais vai nos desamparar. Aquele que tem uma vida de confiança, aquele que tem uma vida de atitude que confia no Senhor. Mas aquele que às vezes vacila os seus pés, aquele que escorrega os seus pés, o Senhor te dá uma segunda oportunidade também, certamente. O Senhor não despreza, o Senhor não abre mão dos seus. E agora nós vamos ver algumas atitudes que sinalizam aqueles que acompanham e que não confiam em Deus. O verso 6 vai dar sequência para nós, ele vai falar: porque ele será como arbusto solitário no deserto, ele não verá quando vier o bem. Antes, ele morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Vamos separar aqui em 3 partes. Vamos falar primeiro do arbusto solitário no deserto, depois não verá quando vier o bem, e morará nos lugares secos da terra salgada. E essa primeira parte ele vai falar aqui: arbusto solitário no deserto. Já fala que no deserto não tem nada, né? Só uma árvore lá, está sozinho. E essa pessoa que vive nessa característica, elas não confiam em Deus. Elas sempre têm um senso de solidão. E até mesmo em relação a Deus. Acha que Deus não se importa com ela, Deus abandonou. E aí ela começa a lamentar: Deus não me ama, Deus não me ouve, Deus não se importa comigo. Age na vida do outro, mas na minha ele não age. É como se Deus tivesse abandonado. E às vezes muitas pessoas caem nesse conto do diabo. E facilmente. Muitos caem. Mas ele fala ainda: se Deus não te amasse, você não estaria enfrentando isso. Mas isso, meus amados irmãos, é mentira. Isso não é uma verdade. Porque Deus declara justamente o oposto para nós. Lá em Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, ele fala que eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Deus vai estar sempre conosco. Deus vai estar sempre do nosso lado, nos sustentando, derramando da sua misericórdia sobre nós. E ele fala que a pessoa que vive nessa condição, ele não consegue enxergar o cuidado de Deus. Aquele que está como um arbusto solitário do deserto, ele não consegue enxergar as bênçãos de Deus ao seu favor. Ele não consegue. Mas aquele que confia no Senhor, ele entende que Deus está sempre cuidando dele. O Salmo 27, 10 vai falar assim: ainda que meu pai ou minha mãe me desampare, o Senhor jamais vai me desamparar. O Senhor jamais. Em outras palavras, vamos dizer assim, as pessoas que eu mais amo possam estar falhando. Mas o meu Deus, Ele jamais vai falhar. Jamais vai falhar. Aí em 2 Timóteo, também vai falar a respeito de que quando Paulo vai escrever a respeito da sua defesa, ele vai falar que ninguém esteve ao seu favor. Mas 2 Timóteo 4, dos versos 16 a 18, Paulo ele vai falar que ninguém esteve ao seu favor em sua defesa. Ninguém. Mas ele fala que o Senhor me assistiu em todo o tempo. O Senhor me revestiu de forças. E isso para que eu pudesse vencer todas as obras malignas que se levantou contra ele. E Deus assim o sustentou. A pessoa, meus amados irmãos, que se move nesse nível de confiança em Deus, ele não se sente sozinho. Ele sempre se sente acompanhado. Em Isaías 49:15 também, Deus está mostrando para Sião lá, mais uma vez, o povo de Deus, quando ele foi tirado lá do Egito, o povo se sentiu solitário,
Achava que Deus não se importava com ele, mas Deus, ele fala no versículo 15, que ele fala assim: eu jamais desampararei vocês. Essa sensação é de quem anda sem a fidelidade de Deus e sem a confiança em Deus. É senso de solidão. Quando a gente olha para a vida de José também do Egito, José foi um homem que confiou firmemente em Deus. Firmemente. Puxaram o tapete dele, lançaram ele no cárcere. Ele foi vendido como escravo. Mas a palavra de Deus fala que Deus era com José em todo o tempo. Todo o tempo. E Deus assim o prosperou. Levantou José e colocou ele como governador do Egito. E José, ele não se importou com o que ele estava enfrentando, porque ele sabia que o Senhor estava ao seu lado. Ele não permitiu esse senso de solidão que o assolasse. Mas uma outra verdade que nós vamos ver na sequência do texto é: não verá o bem quando ele vier. Essa pessoa, ela está insensível ao cuidado de Deus. Ela não consegue enxergar os benefícios de Deus sobre a sua vida. Isso não quer dizer que esses benefícios não vai chegar, não. Porque vai chegar e ela não vai conseguir ver. Em Mateus capítulo 5, lá, verso 45, Deus vai falar assim: olha, Ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus. A chuva vem sobre os justos e os injustos. Mas esse que está insensível, ele discerne isso, você sabe como? Como coincidência, como sorte. Quando algo assertivo acontece na vida dele, ele não consegue ver que isso é bênção ou fruto do Senhor na vida dele. Ele acredita que isso é fruto da força dos seus braços. Esse está insensível. Ele não verá o bem. Ou seja, ele pode até ver o bem, mas ele não vai desfrutar desse bem. Lá em 2 Reis tem capítulo 7, em 2 Reis tem um texto que me chama muita atenção, e eu gosto muito desse texto, que vai falar de Eliseu, quando Eliseu ele prediz ali a fome em Samaria, que reinava naquele lugar ali, e Eliseu, ele vai exatamente falar algumas questões a respeito de confiança em Deus aqui. E a partir do verso 7, no capítulo 7, o verso 1, vai dizer assim: então disse Eliseu: ouvi as palavras do Senhor, assim disse o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dá-se-á um alqueiro de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém, disso não comerás. E aqui o povo, só para a gente entender o contexto, o povo aqui estava vivendo uma situação de fome, de miséria. A cidade o Sírio estava sitiado aqui, não entrava e nem saía comida, o poder de compra era bem baixo. E, por sua vez, houve a oportunidade que os sírios conseguiram fugir e deixaram tudo na cidade. E os 4 leprosos que estavam por ali, rondando ali, eles tiveram a oportunidade de chegar até a cidade. E chegaram naquela cidade, eles entraram e saciaram a sua fome ali e falaram: nós falamos com a cidade ou deixamos só para nós isso aqui? E eles foram lá e falaram para a cidade toda. Só para a gente entender no contexto dos nossos dias hoje. É como se o homem de Deus levantasse hoje e falasse assim: olha, amanhã por volta dessas horas o dólar vai estar a 50 centavos. Você vai estar descendo no posto lá embaixo e abastecendo gasolina aditivada a 50 centavos. Botijão de gás a 20 reais. Eu não estou dando preço aqui não, irmãos. Mas é a realidade. Então,
É exatamente isso. Teve aqueles que deu glória a Deus como vocês, mas teve aquele que desacreditou. Esse infeliz aqui. No verso 16, a palavra do Senhor vai falar assim: então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda do portão ao capitão, o capitão cujo se apoiava no rei. Então, o rei deu para que ele pudesse estar guardando a porta da cidade. A porta, cujo braço se apoiava ao seu rei. Mas o povo atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, mais ou menos a essas horas, vender-se-ão um alqueire de cevada por um siclo, e um alqueire de flor de farinha por um siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: Deus pode rasgar os céus, que isso não vai acontecer. A palavra do capitão. Mas ele disse, o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou e ele morreu no portão. Então, palavras do nosso Deus. Aconteceu, fato. Talvez, tem promessas de Deus que às vezes é assustadora para a gente, há momentos. Talvez nós não estamos prontos para confiar. Ou dizer, olha, eu estou dentro. Talvez nós ficamos ainda duvidando. Meus irmãos, confiar em Deus é ver o bem, mas não desfrutar dele. Eu não sei como está a sua vida, se você tem visto o bem na sua vida, mas se você tem desfrutado ou não dele. Deus tem promessas para as nossas vidas, certamente. Não sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus. Mas nós temos que saber desfrutar dessas promessas quando nós confiamos em Deus. Moisés também, ele enfrentou algumas injúrias, com o povo, quando ele conduzia o povo da terra prometida. E mesmo assim ele peca contra Deus. Isso não significa que ele não confiava em Deus. Mas teve as suas injúrias. E olha que Moisés, ele viveu grandes experiências com o próprio Deus. Então, portanto, confiança não é uma decisão, é escolha. Quem confia no Senhor, ele é equilibrado. Ele não teme o que sobrevém. Deus, ele tem o controle de tudo. Ele tem cuidado de nós todos os dias, pois ele é o autor da vida. Os motivos de preocupação, de ansiedade, eles são colocados sempre nas mãos do Senhor, constantemente. E isso, para que nós possamos não viver o dia de hoje, ou ofuscar esse dia de hoje, o dia de amanhã, desculpa. Não viver, ofuscar o dia de amanhã, mas viver o dia de hoje, nas mãos do Senhor, sempre. E uma outra questão, continuando no verso 6 de Jeremias, ele vai falar: morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Esse, meus irmãos, definha a sua vida espiritual. Ele tem uma vida espiritual definhada. Ele não tem raízes em Deus. Tem uma vida seca. E esse não consegue extrair as suas raízes, o alimento da terra. Porque a árvore, ela atrai, é por meio das raízes, a sua folhagem, a sua nutrição. E esse que tem a vida seca, morará nos lugares secos do deserto aqui, esse não tem como extrair o alimento. Isso significa que ele não tem um relacionamento de confiança com Deus, ele vive essa desilusão de achar que tudo depende dele, tudo está em volta dele. Deixe com que o orgulho, a soberba, faça com que você more nos lugares secos. Provérbios, ele vai dizer para nós no capítulo 3, versos 5 e 6, confie no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça que o Senhor, em todos os seus caminhos, ele endireita as suas veredas. A verdadeira solução aqui é nós colocarmos a nossa vida de confiança em Deus.
pois Ele tem o poder de endireitar todos os nossos caminhos e as nossas veredas. Então, nós vamos ver agora alguns sinais dos que confiam no Senhor. No verso 8 ele vai dizer: porque Ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e Ele não receia quando vem o calor. As suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão Ele não se perturba e nem deixa de dar fruto. Ser plantado, né, como uma árvore plantada junto às águas do ribeiro. É lugar bom, a folha nunca vai ficar verde, nunca vai murchar, vai sempre ficar verde. Esse tem uma vida arraigada nos ribeiros do Senhor. Pode passar qualquer situação, pois a confiança em Deus torna o abençoado, o sustenta. Ele é como essa árvore enraizada em Cristo. Como nós falamos, a árvore não é pela localidade que ela é plantada, mas é as suas raízes que vai buscar o alimento, o nutriente. Se ela está próxima ao ribeiro, ela vai buscar água naqueles ribeiros para que ela possa se nutrir, se fortalecer. E ela não apenas tem uma aparência saudável, mas ela é constantemente alimentada pelo Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, o verso 11 ao 13, ele vai falar: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, em escassez, em alegria, em falta de fartura, em fome e miséria, enfim, em todas as circunstâncias. Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver. E no final do versículo ele fala: porque o Senhor é quem me fortalece. Porque Paulo, ele aprendeu a viver contente porque ele confiava no Senhor. Não porque ele podia fazer todas as coisas, às vezes como nós já aprendemos aqui, não porque nós podemos fazer todas as coisas, mas eu suporto todas as coisas porque o Senhor é comigo. Eu suporto todas as coisas. Paulo deixa claro aqui que ele pode suportar todas as coisas porque o Senhor o fortalece. As suas raízes aqui, elas estão ligadas no próprio Deus. É Ele que está fortalecendo. E isso, para experimentarmos essa essência de Deus em nossas vidas, meus irmãos, nós precisamos estar ligados no Senhor e fazermos os nossos olhos fitos no Senhor. Nós temos que estar como raiz, como planta, uma árvore bem plantada junto às águas do ribeiro do Senhor. E as nossas raízes, elas têm que estar ligadas no Senhor. Tem que estar extraindo o melhor de Deus. E eu e você? Como nós estamos? Nós estamos bem plantados junto ao ribeiro do Senhor, nós temos extraído as melhores fontes, a essência que vem de Deus para as nossas vidas? Eu não sei como está a sua vida, mas eu sempre peço misericórdia a Deus que olhe para mim e me ajude a viver sempre em confiança ao Senhor. Ele não receia quando vem o calor, mas as suas folhas elas ficam verdes. O calor implica a falta de água, mesmo em tempo de escassez, ele não temerá o que passará, pois o Senhor sustentará tudo que ele enfrentar. Olha para os espias lá, da terra prometida. Foram 12 dos espias lá. 10 deles voltaram bem pessimistas. Olha, a terra é boa, o lugar é ótimo, mas não é para nós não. Lá tem gigante. Mas Josué e Caleb, eles voltaram fortalecidos no Senhor. Falou: olha, lá tem gigante, a terra é boa. E é para nós, o Senhor há de nos dar essa terra. Confiança. A folhagem deles estavam verdes. Eles não intimidou a situação na qual eles poderiam enfrentar. As suas raízes estavam ligadas em Deus. E eles não mudam de atitude diante da situação. Outra coisa importante que nós devemos avaliar também é não colocar o nosso olhar em qualquer exemplo de vida. Nós devemos nos colocar o nosso olhar em exemplos de fé verdadeira. Às vezes nós olhamos muito para aquilo que parece ser, mas não é. E deixamos a desejar.
Às vezes falhamos por isso. A fé verdadeira, para mantermos firme a nossa confiança no Senhor, nós também vimos homens que não se dobraram diante de circunstâncias. Isso é um ato de fé que nós vamos sempre estar vendo em todo o tempo. Paulo e Silas lá, nós conhecemos muito bem lá em Atos 16, que vai falar sobre Paulo e Silas. Eles estavam anunciando o Evangelho, foram presos, foram açoitados, amarrados em troncos. E mediante toda essa circunstância, se fosse um de nós, acredito que nós estaríamos murmurando na primeira entrada que nós tivéssemos no cárcere lá, ou preso que seja. Mas, Senhor, eu venho para cá para anunciar o Seu reino, o Senhor me deixa eu passar por uma situação dessa? Mas acredito que a atitude de Paulo e Silas foram diferentes. Acho que Paulo deve ter olhado para Silas e falar: Silas, vamos orar. Acredito que é a melhor solução. E Silas vira para ele: não, vamos só orar, não, vamos cantar louvores também. Vamos adorar o nosso Deus. E isso aconteceu. E o sobrenatural acontece. As correntes quebraram, as cadeias se abriram. E aqueles homens estavam libertos porque eles experimentaram do cuidado do Senhor. Estavam sobre a confiança do Senhor. Paulo e Silas, mesmo em condições aí que eles estavam enfrentando, como a gente disse, ele cantou e eles louvaram o Senhor. De repente, como nós falamos, as cadeias se abriram. E eles viram a ação, o mover de Deus ao seu favor. A fé, meus queridos, ela apoia no caráter de Deus. É a fé que nos leva a ficar com essa folhagem verde. A atitude de quem não confia em Deus é de reclamação e murmuração. A sua folhagem, ela seca e cai. Mas a atitude de quem confia em Deus é louvor e adoração, mesmo sem entender a circunstância. Mesmo sem entender a circunstância. E a sua folhagem, assim, pois, fica verde. Portanto, a nossa vida de louvor e adoração, ela não deve depender de circunstância, mas da nossa fé e confiança no Deus Altíssimo. Abacuque também, por sua vez, ele diz na sua oração: ainda que falte tudo, desculpa da palavra, eu estou me lixando. Eu confio e exalto e alegro no Deus da minha salvação. Ainda que falte tudo. Ainda. Convicção e certeza de que ele passaria por tudo, pois Deus o sustentaria. Deus estava do seu lado. Abraão, um homem de fé. Às vezes eu fico imaginando, nossa, quanto tempo ele esperou. 25 anos, aguardou a promessa. E Deus ali falou para ele: olha, você será pai de uma grande nação. E Deus dá para ele uma mulher estéril e ele já é idoso. Mas ele experimenta do cuidado de Deus. Ele não deixa a sua fé vacilar. Abraão, por sua perseverança, ele manteve firme, ele não vacilou por incredulidade. Ele creu contra a esperança. A sua atitude e comportamento de fé em confiança em Deus deixou a sua folhagem verde. E a sua folhagem, meu irmão, como ela está? Você já se olhou no espelho? Como está a sua folhagem? Se ela está verde? Se ela está amarelando? Se as folhas estão caindo? Se você tem extraído esse melhor de Deus para a sua vida? 1 de Pedro, capítulo 5, 7, vai falar para nós assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de nós, meus amados irmãos. Creia, o Senhor não desampara os seus. O Senhor sustenta os seus. O Senhor derrama da tua misericórdia sobre os seus. O Senhor dá pão para aquele que é o faminto. O Senhor dá vida àquele que está sem. Esse Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro, o Deus vivo, que pode pintar um quadro diferente na vida de qualquer um de nós aqui. No ano da sequidão, ele não se perturba e nem deixa de dar frutos. Muitas vezes nós vemos aí a vida de frutificação de algumas pessoas condicional.
Tem gente que ela não tem tempo para Deus, porque Deus abençoou ele tanto, porque ele não tem tempo mais de cuidar da obra de Deus. Aí quando ele enfrenta o oposto ou o reverso disso, ele fala, eu também não vou fazer nada não, porque Deus deixou de me abençoar como ele me abençoava. Ou seja, ele não faz nem quando está bem, e quando a coisa está ruim, piorou. Aí é que ele não faz mesmo. Esse, meus amados irmãos, ele enfrenta o reverso dessa situação. A Bíblia diz que mesmo no tempo de sequidão, ele não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Meu amado, não existe nenhuma garantia na palavra de Deus que você não vai ter problema, que você não vai ter dificuldade. Jesus ele disse que os dias maus, eles virão. Mas ele mesmo disse, olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Ele falou, a resposta está aqui, a solução está do seu lado. Talvez antes nós enfrentávamos problemas porque nós não tínhamos Jesus. Ou passávamos por dificuldade porque essa solução não está do nosso lado. Mas hoje, que você tem Cristo, você vai enfrentar muito mais problemas, mas você tem a solução do seu lado, que é Jesus, certamente. Ele jamais vai nos desamparar, jamais vai nos deixar. Tem outra passagem também na palavra de Deus, que eu quero que inclusive os irmãos abram, lá em Mateus, o capítulo 7, os versos 24 em diante. Mateus capítulo 7, do 24 em diante, vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Eu queria que os irmãos lessem comigo todos esses versos 25. Vamos lá? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpetos contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Eu vou continuar. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vamos ler de novo o 27 aí? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram grande ímpeto contra aquela casa, e sendo grande a sua ruína. Então nós vimos aí situações parecidas, mas com atitudes diferentes. Atitudes diferentes. Um que obedece, que edifica a sua casa, ouve a palavra do Senhor, edifica a sua casa sobre a rocha, lança ali os fundamentos, os alicerces sobre a rocha. O outro, que não obedece, que é insensato, ele constrói sobre a areia. E nós vimos aí que a tempestade, ela veio para os dois, e da mesma intensidade, sem diferença, que nós lemos aí, né, como se fosse Ctrl+C, Ctrl+V, e colou lá naquela situação. Mais ou menos. E a gente vê a diferença na atitude de resistência. Uma foi construída para resistir à tempestade. A outra, ela não resistiu à tempestade. Ela caiu. Grande foi a sua ruína. O mesmo grau, como nós falamos de intensidade, um foi para o outro, né? Um foi construída com a estrutura resistente a essa tempestade. E o nécio, aí, o louco, ele construiu sem essa preparação para resistir. Jó e a sua mulher, eles passaram por situações parecidas, né? Não vou dizer que foram iguais, porque quem adoeceu, quem coçou ali com o caco, foi só Jó. A mulher dele não adoeceu, não. Mas as atitudes também foram bem diferentes, né? O conselho que a mulher de Jó dá para ele foi: amaldiçoa seu Deus e morre. E Jó, por sua vez, que confiava no Senhor, ele falou: olha, por mais que eu tenha que passar por essa situação, por mais que Deus me mate, eu vou morrer louvando e cantando ao meu Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive.
Então, essas são as circunstâncias, meus amados, que talvez nós enfrentamos. Confiamos em Deus? Confiamos. Mas e a sua casa? Ela está sendo bem fundamentada em alicerces, na rocha que é o Senhor? Ou você está sendo insensato, construindo ali na areia, sem olhar para a circunstância que pode vir, porque virá a tempestade. A palavra fala que veio para os dois com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade. E nós temos que nos manter de pé, porque nós confiamos no Senhor. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus. E eu e você, no tempo de sequidão, nós não perturbamos e temos dado fruto. Deus, Ele concede a sua perfeita paz para aqueles que nele confiam. Nele há segurança e conforto, nessa confiança plena de manter os nossos corações sossegados e serenos na presença de Deus. O fiel, ele mantém a sua vida firme no propósito do Senhor, confiando em suas mãos, com suas raízes estendidas para os ribeiros do Senhor. Eu quero concluir com os irmãos. A palavra do nosso Deus, ele vai falar aqui no final do versículo, ele diz que enganoso é o coração. E Deus aqui ele está dizendo que o coração do homem é muito enganoso. Deus ele mapeou o que acontece com o homem bendito e com o homem maldito. E ele está dizendo que o próprio homem aqui ele não conhece o seu coração. Então Deus esquadrinha lá o profundo, do mais profundo do seu ser, do meu e do seu ser. E Ele quer mostrar para nós o que está dentro de nós. As nossas atitudes. Se é de um homem bendito ou se é de um homem maldito. Davi, por sua vez, ele pede a Deus. Deus, sonda-me, avalia o meu coração. Vê se há em mim algo que desagrada ao Senhor. E nós também temos que fazer essa oração. Sempre. Senhor, sonda-me, avalia o meu coração, veja o que há lá no mais profundo do meu ser. Tira, coloca-me junto aos ribeiros novamente do Senhor, para que eu possa extrair mais confiança do Senhor, para que eu possa viver mais seguro ao Senhor. Deixar de olhar um pouco para o lado e olhar para frente. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé, ele está adiante, nos chamando. Nós não podemos embarcar nessa viagem, né, no qual nós entramos, nesse trem da vida, no qual nós temos que seguir viagem. Em meio ao meio caminho da viagem, às vezes nós descemos em algumas estações, talvez nós estamos de pé, talvez nós sentamos. Vamos enfrentar lutas e dificuldades, mas nós vamos descer na estação final da eternidade, certamente, porque nós confiamos no Senhor. E eu quero terminar, meus amados irmãos, fazendo uma pergunta para nós. Qual desses eu e você tem sido? Um arbusto solitário no deserto? Ou eu tenho sido essa árvore plantada junto às águas do ribeiro de Deus? Confie no Senhor, pois Ele é a nossa rocha. Amém, meus queridos?